Em 2025, você sabe qual foi o lutador masculino que mais sofreu pinfall na WWE? É isso mesmo, meus amigos, foi o Finn Balor. Você consegue imaginar isso? Você consegue voltar 10 anos atrás, lá em 2015, ver aquele Finn Balor no NXT, com aquela pintura nos takeovers, praticamente imbatível, sendo ali um grande destaque, ajudando a alavancar aquela marca. E 10 anos depois, você imaginar que ele é o cara que mais sofreu contagens na WWE? Sério, não dava pra imaginar, não dava. O Finn Balor tinha uma aparência bonita, ele tinha uma gimmick que chamava a atenção muito do público adolescente e tinha talento em ringue, além de uma grande passagem em empresas ali fora da WWE, como por exemplo a própria New Japan Pro Wrestling, do qual ele é muito popular por lá. E o mesmo serve para AJ Styles, meus amigos. Nos últimos 5 anos, quando foi que a WWE resolveu investir em AJ Styles? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma rivalidadezinha aqui, outra ali, mas nunca nada muito especial, algo principal para ele. E o cara, se ele voltasse para uma New Japan Pro Wrestling nos dias de hoje, certamente seria um hype gigantesco, assim como o Finn Balor. E se ele voltasse para uma TNA, então, ele seria um deus na TNA. Ele pegaria todos os títulos disponíveis ali tranquilamente. Eu sei que ele retornou para a TNA esse ano aí como membro da WWE ainda, mas eu digo retornar como atleta de verdade, contratado pela TNA. Então, a pergunta que fica é, cara, se Finn Balor e AJ Styles tem o talento que tem o potencial que tem, e embora não sejam mais garotos, já estejam na fase de veteranos, ainda tem lenha pra queimar, por que eles permanecem na WWE? Por que eles não saem e vão pra uma outra companhia, né? Porque é inegável, gente, se eles fossem pro Japão, se eles fossem pra TNA, ou então, claro, você deve estar pensando nisso agora, All Elite Wrestling, da qual, quando eles estavam na WWE ali, foi criada a All Elite, então eles nunca tiveram nenhuma participação na All Elite, eles chegariam com status muito gigantesco, seriam campeões, fariam lutas com mais liberdade. Aliás, é uma outra questão que eu trago pra você. Quantas vezes nos últimos anos a WWE deu tempo, liberdade para que Finn Balor e AJ Styles pudessem desempenhar grandes combates? O AJ Styles um pouquinho mais, a gente viu recentemente com o John Cena, mas antes disso, quando tinha acontecido, né? É praticamente quase que uma vez por ano o AJ Styles tem essa oportunidade só. E o Finn Balor menos do que isso. O Finn Balor fica preso nas tags, o Finn Balor fica submisso hoje em dia a Dominic Mysterio. O Finn Balor ele ficou para trás. Então, além disso, eles saindo da WWE, eles poderiam voltar a fazer lutas 5 estrelas, 6 estrelas, e assim vai. Poderiam enfrentar adversários modernos aí, que parte deles se inspiraram sim, né, no talento de ambos, principalmente o AJ Styles, né, que foi um estilo revolucionário lá na metade dos anos 2000, que muita gente depois se inspirou em a mesma pegada de performance aí que o AJ Styles sempre teve. Agora, a questão é, dinheiro? Bom, talvez seja realmente dinheiro. A WWE é um dos lugares onde, para quem trabalha com wrestling, é onde você vai mais receber, onde você vai ter um salário decente, um salário bom assim, né? Então, o cara ele quer receber muita grana, ele vai pra WWE. Hoje, você tem uma segunda opção, que se chama All Elite Wrestling. É um lugar que também quem trabalha com wrestling poderá receber um bom salário, poderá receber uma boa grana. Então, tipo assim, o cara não querer ir pra TNA, igual é o caso do AJ Styles, é compreensível, porque na TNA ele sabe que ele vai ganhar muito menos do que ele ganha na WWE. E o AJ Styles já está numa fase veterana. O AJ Styles tem filhos, no plural, tem esposa, então ele sabe que ele já está no estágio final da sua carreira. Ele vai precisar se aposentar em breve. E veja, aí é que é o cálculo que vocês precisam entender. O cara, ele tem um padrão de vida hoje, provavelmente ali razoável pra mais, assim, que eu quero dizer, sabe? Ele não passa fome, então tipo assim, eles comem o que eles querem comer, eles viajam pra onde eles querem viajar, pagam as contas que tem, e tem alguns filhos, né? Então ele não tá pensando só em manter o padrão de vida que ele tem hoje, como ele tá pensando também nos gastos que ele vai ter com esses filhos, quando esses filhos quiserem estudar, quiserem fazer uma universidade, quiserem ter um imóvel, quiserem ter um carro. E ele não quer baixar o padrão de vida que ele tem hoje depois que ele se aposentar. Logo, os últimos anos de vida dele, ele tem que dobrar o quanto ele ganha, ou pelo menos o quanto ele vai economizar, né? O quanto que ele vai guardar do que ele tá recebendo. Então daí ele vai lutar em Arábia Saudita, ele vai lutar em WrestleMania, ele não tá nem aí pro papel que ele tá recebendo da empresa, contanto que esteja chegando lá. Então o Pix, ele vai acumulando, até chegar nos 50 anos e falar, quer saber? Agora eu consigo parar porque eu sei que eu tenho o suficiente para poder não baixar o padrão de vida que eu tenho hoje, pagar as contas principais dos meus filhos pro futuro que eles vão ter e não precisar me preocupar em caçar um outro emprego em breve, sabe? E mesmo assim é difícil, cara. Mesmo assim, vários lutadores veteranos depois voltam pra alguma luta especial, algo do gênero. Porque é osso, cara. Pensa comigo. E por isso que muitos depois também se empregam dentro do wrestling. Aceitam cargos de manager, de comentaristas, fazer podcast, algo do gênero. Precisa de uma renda chegando, cara. Querendo ou não, não adianta. Se você hoje em dia, por exemplo,
exemplo, aposentasse com 40 anos. No wrestling, alguns aposentaram com 40 e poucos anos. Vamos jogar pra 50. 50 anos. Nesses 50 anos aí que você tá se aposentando, você conseguiu ali. Você não tem um seguro aposentadoria, sabe? Você não tem um INSS. Não que você vai receber aqui no INSS. A gente vai ver aqui no Brasil. Mas só um exemplo. Você não tem uma previdência pra você. Então, aposentou, o que você tem de grana hoje é o que você vai ter até o fim da sua vida. Então, pô, guardei 1 milhão. Cara, vamos supor que você vive até os 70 anos. 1 milhão, sem ter mais nenhuma renda chegando pra você, sem ter mais nenhum emprego pra você nos próximos anos, não vai durar. Não vai durar até o fim da sua vida. Agora, você imagina você com família, com filhos e todos esses gastos pensando. Você vai ter que ter uma outra atividade ou você vai ter que acumular mais do que 1 milhão quando você parar. Ou você vai ter que parar mais tarde ainda. Você tá entendendo a situação? Então, o cálculo deles é esse. Por isso, o Finn Balor talvez um caso diferente, mas por isso o AJ Styles principalmente, hoje só tá pensando no tal do pé de meia. Eu vou fazer meu pé de meia, o que era pra eu performar e ganhar nos últimos anos eu fiz. Eu já tô na fase da carreira que é só fazer o pé de meia pra depois parar e ficar tranquilo. Aí você vai me dizer, tá, mas na All Elite você já falou que ele receberia bem também, com certeza. Porém, é confortável pra ele nessa fase externa da WWE porque ele não precisa ter que trabalhar tanto. É só você ver. Você acha que ele tá desconfortável, sinceramente, de tipo lutar uma vez cada 2 meses, de ser colocado em poucas rivalidades? Pra ele tá de boa. É menos risco de ele se lesionar, dele ficar mal de saúde, sabe? Ele não tá se importando com isso, contanto que o cheque chegue. Se ele vai pra uma All Elite, o investimento dela precisa ser pago. Então, ó, contratamos você, seu salário é alto, agora você vai ter que dar um retorno pra nós. Você vai ter que vender merchandise, você vai ter que fazer rivalidades grandes combates aqui, pra poder dar um retorno pra gente. Pra WWE não, pra WWE ela já entende que o AJ Styles já deu um retorno pra ela e hoje ele só é um assalariado ali, um funcionário a mais. Na Elite ele seria o cara ali, daquele momento que ele fosse contratado. Então, o AJ Styles, vá trabalhar. Você vai lutar esse mês, o próximo, rivalidade intensa, combate de 40 minutos, se vira. A gente quer o retorno do investimento que a gente fez em você. Então pro cara é muito mais fadiga, né? Essa posição hoje, por mais que a gente tenha pena, a gente olhe pros caras e fala, pô, mano, esse cara podia fazer algo melhor, né? Eles talvez gostem disso, talvez seja de boa para essa fase dele. Sou um garoto. O Finn Balor, a gente fala um pouco menos, porque o Finn Balor, a família dele tá começando meio que agora, né? Então, e ele é um cara ali, então, que você poderia bater e falar, não tem tanto gasto assim pra pensar, né? O Finn Balor, ele consegue estender a carreira dele mais tempo. Mas talvez ele tenha o mesmo pensamento e a mesma conformidade ali de achar que tá tudo bem, esse papel ali na WWE hoje em dia, não tá com essa ambição toda, né? Você vê aí casos, por exemplo, do Ziggler. O Ziggler é um cara solteiro, assim, no sentido que nunca casou, né? Namorou e nunca casou com ninguém, pelo menos até onde eu saiba. Sem filho, sem nada, e mesmo assim, enquanto a WWE pagava ele bem, dava um contrato flexível de tipo assim, ó, você fez seu segmento da noite, pode ir embora, pra você ficar até o fim não. Por aí ele tava tranquilo. Ele foi ter um pouquinho mais de ambição, agora mais depois de veterano ali, ir pra uma TNA, ir ali pro outros eventos, ganhar ali a parte, o próprio Matt Cardona também, o Zack Ryder foi meio que por esse rumo, mas certamente aí, são caras que têm uma vida bem peculiar, né? Pô, não tem esposa, no máximo namoradas, não tem filho, né? Então eles conseguem ainda ter um pouco dessa ambição, essa energia de brincar pra lá, pra cá, fazer sua grana aqui, gastar ali e tal, fazer suas aventuras, né? Mas eu tenho dúvidas também que talvez pode ter acontecido o seguinte, principalmente no caso do Ziggler, isso de você chegar na fase final da carreira e falar, vou fazer meu pé de meia, talvez o pé de meia tenha vindo antes. Talvez o Ziggler ele tenha acumulado muito salário que ele foi recebendo ao longo dos anos da WWE, e aí depois que ele ficou veterano, aí sim ele teve a ambição, sabe? Ó, agora eu não preciso mais pensar em tanta grana, agora eu vou me divertir, vou fazer meu próprio calendário aqui, vou visitar outros lugares. É também uma opção, é que é melhor você aproveitar a sua juventude pra fazer as performances, porque talvez depois de veterano vai ficar meio complicado. Mas vocês entendem aqui o ponto, né? Então, é por isso que o Finn Balor e o AJ Styles, eles continuam na WWE, por isso que eles não saem, né? É um pouco falta de ambição, mas também é uma questão da atual fase da vida deles, né? Eles já não estão mais com o mesmo objetivo que os fãs têm pra eles, sabe? O mesmo ideal que os fãs olham quando enxergam os dois. Infelizmente, é assim, né? Mas faz parte dos negócios, gente. Pro wrestling, no fim das contas, é um trabalho, é uma renda. Se trata disso no fim do dia, né? Por mais que a gente goste dos personagens, a gente gosta ali dos lutadores, a gente torça pra que todo mundo seja campeão e tal, eles são trabalhadores no fim das contas. Eles querem, no fim das contas, receber bem, ter um bom dinheiro acumulado, trabalharem com o que gostam e receberem por isso, né? Terem ali planos de saúde,
saúde, não terem um calendário muito cheio, não é todo mundo que quer isso. O pessoal quer, no fim das contas, ali, estabilidade, né? E a WWE entrega estabilidade, assim como a All Elite. Só que na All Elite, uma vez que o cara chega, ele é enxergado como um investimento, então ele precisa trabalhar muito mais. Na WWE, ele tá lá como um assalariado a mais, um funcionário a mais, então pros caras meio que foda-se, tá tudo bem e já era, né? É isso aí, gente.